Então, meus amados, bem-vindos ao canal. Que Deus abençoe a todos. Eu vendo essa reportagem do Elon Musk, geralmente eu não dou bola, geralmente eu fico tranquilo com relação às coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Eu confio muito na palavra do Senhor. Mas me chamou a atenção e eu também queria dar um alerta para todos, né? Qual seria o alerta? O alerta é vendo um cara como o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo. A fortuna dele é calculada em trilhões. Olhando tudo isso, me faz eu pensar nas coisas que ele fala, né? E uma das coisas que ele tem falado e afirmado o tempo todo, né, é que no futuro ele vai eliminar a pobreza, no futuro todos serão ricos e no futuro a pessoa vai poder escolher o que ela quer fazer, se ela quer trabalhar ou não, mas o importante é que todos serão ricos. Pois bem, mas quando você ouve uma declaração dessa, fica nítido aí que está faltando algo, né? Por quê? Porque a Bíblia nos fala ao contrário. A Bíblia não fala que aqui será o paraíso antes de todo a vontade de Deus se cumprir aqui na Terra. Ainda temos alguma caminhada para lá. Então, quando você vê o Elon Musk dando uma declaração dessa, a gente tem que pensar, ok? A gente tem que pensar. E temos que olhar na Bíblia para ver o que está acontecendo, né? Ele diz que a inteligência artificial e os robôs, os humanoides, esses sim vão eliminar a pobreza. Presta atenção no que ele diz aqui. Há muito discurso, muitas ONGs tentando fazer essas coisas, mas sem sucesso real. Os fatos estão aí. Mas a inteligência artificial e os robôs humanoides, esses sim, vão eliminar a pobreza. Quando ele diz isso, que a inteligência artificial e os robôs, esses sim vão eliminar a pobreza, quase que uma declaração de que há uma intenção futura de eliminar não a pobreza, mas eliminar o ser humano. Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano existe. E Deus fala que o ser humano ia dominar sobre todas as coisas. E de lá para cá vem se desenhando todo um projeto de Deus para as nossas vidas, né? Então não existe a menor possibilidade de um homem, ser humano normal, criar algo que venha fazer o que ele está prometendo, que os robôs e os humanoides, ou melhor dizendo, os robôs humanoides, esses sim vão eliminar a pobreza. Ele realmente está totalmente contrário à própria palavra de Deus, porque Deus fala que nesse mundo nós teríamos aflições. E as aflições aí são todas, tudo que nós enfrentamos no nosso dia a dia hoje, desde o momento que abrimos os nossos olhos até o momento que nós vamos dormir, desde o momento que nascemos até o dia que Deus nos recolher, nós teremos aflições nesse mundo. E isso inclui a pobreza, sim. A pobreza, ela é um estado de condição que você, muitas vezes, vai ter que buscar em Deus para sair desse estado. Ela não é uma condição permanente, ela é uma condição em que você vive, mas você pode sair dela lutando, trabalhando, se esforçando, buscando em Deus sabedoria, discernimento, entendimento, né? Então, ao dizer que você vai eliminar a pobreza, me parece até aquela piada que tinha na Praça é Nova, a Praça é Nossa, né, de um programa lá do SBT, lá do antigo Silvio extinto, né, graças o Silvio Santos já foi embora, quem ficou foi a filha dele está botando os pés pelas mãos, mas isso é outra história. E aí, assim, lá tinha um cara que ele tinha horror a pobre, e ele sempre criava uma fórmula para eliminar os pobres, né? Então ele queria eliminar a pobreza, mas ele sempre tinha um jeito, ele ia envenenar, ele ia fazer isso, ele ia fazer aquilo, tal. Então, tirando essa parte do humor,
quem quiser ficar à vontade, depois procura aí na internet algum vídeo antigo, tirando essa parte do humor, o Elon Musk, ele basicamente está fazendo isso. Ele vai eliminar a pobreza como? Como? Não existe a menor condição de se cumprir isso que ele está falando, a menos que ele tenha intenção de eliminar o ser humano, o homem. E a única criatura que tem inveja do ser humano, do homem, que é a criação de Deus, é o diabo. Ele sim quer eliminar o ser humano. E ele pode muito bem usar esses artifícios. Vou eliminar a pobreza. Atrás de uma boa ideia, sempre vem algo de ruim que o demônio usa e usa muito bem isso. Vamos dando sequência ao vídeo. E aqui ele também fala a respeito que só existe um único caminho para tornar todos mais ricos. Temos que pensar um pouco sobre esse assunto, né? Porque quando ele fala um único caminho para tornar todos mais ricos, presta bem atenção nessa parte, um único caminho. Isso é totalmente contrário àquilo que nós, como cristãos, acreditamos. Mas existe basicamente um único caminho para tornar todos mais ricos: IA e robótica. Então, amados, é muito preocupante essa fala dele. Quando ele diz um único caminho, nós que somos cristãos e acreditamos em Deus, nós entendemos, amém? Que isso é antibíblico, porque o único caminho que existe é Deus, né? Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14, versículo 6. Então, nós temos que entender todo esse contexto do que ele está falando. Presta atenção. Estamos vivendo os últimos dias. Os planos de Deus estão se realizando. Temos que ficar atento a tudo que está acontecendo, para que a gente não seja apanhado desprevenidos. Bora para o vídeo. O mais interessante de todo esse vídeo é que ele chama toda a responsabilidade para as coisas que ele cria, para as coisas que ele faz, e ele elimina Deus por completo. Deus ali não existe nada. Isso, quem quer tirar a glória do Senhor é o diabo. Ele que quer tirar a glória do Senhor. Ele que trabalha sempre dizendo, eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu vou eliminar a pobreza? Eu vou fazer todo mundo ficar rico? Eu vou fazer todo mundo ficar feliz? Ora, na Bíblia não está escrito isso. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 22, né, que não haverá mais dor, sofrimento ou morte. É o lugar daqueles que foram salvos. E lá nós vamos ter uma vida abundante, uma vida maravilhosa. Isso está escrito em Apocalipse, ok? Onde vai haver, a morte não terá mais poder, não haverá mais choro nem tristeza. E esse rapaz está vindo aí prometendo que nós vamos ter aqui. Eliminar a pobreza, eliminar isso, eliminar aquilo. Não tem como, né? Em Isaías, temos exemplos, né, de que vamos ter uma restauração, né? Em Apocalipse 21, 4, né? Comenta sobre o fim do sofrimento, né? Em Apocalipse 21, 22, ali garante que nós vamos ter uma comunhão com Deus. Enfim, né? O que o Elon Musk está querendo fazer nada mais é do que antibíblico. E como eu falei, ele aí não é o anticristo, não acredito nisso, mas eu acredito com certeza que ele é um office boy aí, é um encaminhado aí do diabo para trazer a enganação. Ou seja, ele é um espírito de enganação mesmo. Ele está prometendo tudo aquilo que o ser humano quer. O ser humano quer moleza, quer ficar sossegado, quer ficar de barriga para cima e não fazer nada. Isso daí são coisas do ser humano, aqueles que não estão em Deus, porque quem está em Deus entende tudo o que está acontecendo. E aquele que está em Deus, que está alicerçado na figueira, esse sabe que o momento certo vai chegar. O momento onde nós teremos uma comunhão com Deus, o momento em que nós teremos um local de paz,
é um momento onde Deus vai estar conosco o tempo todo, e nós vamos poder trocar ideia com Ele, conversar. Pelo menos essa é a promessa que nós temos de um paraíso, onde nós vamos viver em perfeita harmonia ao lado de Deus. Não o que o Elon Musk está prometendo. Aqui ele também está falando a respeito do que eles estão criando, né? Essa tal de IA aí que eles estão criando. Ele diz, com outras palavras, claro, que ela aprende sozinha, ou seja, ela não precisa de uma iniciativa humana para dar uma ideia. Ela realmente aprende e ela cria algo totalmente novo e único. Presta atenção nisso. Tudo é contextual, faz sentido no contexto, e por isso é inteligente. Então, fábricas de IA e robótica. E ouvimos ontem, de Sua Alteza Real, a visão dele de como reforçar nossa força de trabalho com algo como dezenas de milhões de robôs, para impulsionar a próxima onda de produtividade e progresso. Mas isso assusta muita gente aqui, quando o assunto é o futuro dos empregos. Olha a pegadinha, você vê como o próprio diabo, ele vai deixando pistas, né? Observa que primeiro ele começa com um plano de eliminar a pobreza. Depois ele fala que todos serão ricos. Ora, amados, nós sabemos que o mundo hoje tem uma superpopulação. E agora eles vêm e falam que vão criar milhões de milhares de robôs. Se nós já temos uma superpopulação de humanos, e o Elon Musk, ele fala na entrevista, inclusive, que haverá no futuro um humanoide para cada ser humano, incluindo alguns casos que muitos vão ter até 2 humanoides. Vocês estão entendendo a armadilha que o Elon Musk está criando? E ele está deixando pistas. É só você parar para ouvir a conversa dele. Ora, se ele quer colocar milhões de milhares de humanoides na Terra, pelo menos 2 para cada humano, aonde vai essa superpopulação? Tanto de homens quanto de humanoides. Para onde que vai tudo isso? Essa é a questão. Cada um faz aí a sua análise dos fatos e tire suas conclusões. Aqui ele já dá uma ideia, por exemplo, ele dá uma estimativa de prazo. Talvez aí acredita que em 10 ou 20 anos, ele diz que ninguém mais precisará trabalhar. Ora, se ninguém mais vai precisar trabalhar, isso é antibíblico, totalmente antibíblico. Nós vamos estar analisando todas essas falas aí dele, nós vamos analisar com fundamentos bíblicos. Vamos assistir o vídeo, bora. Se ele está dizendo que ninguém mais precisará trabalhar, ora, e a palavra de Deus, o que eu falo com ela? O que eu faço com ela, né? Lá em Gênesis diz, né, que do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Amados, desde o momento em que nós perdemos o paraíso, essa é uma promessa bíblica. E o simples anúncio que o Elon Musk está fazendo agora é justamente contrário à palavra de Deus. E para que tudo isso? Para convencer você de que nós estamos caminhando para o paraíso. Eu quero ir para o paraíso, mas para o paraíso que Deus tem na Bíblia para mim. Não é esse que o Elon Musk está prometendo. Amém? Que trabalhar será opcional. Opcional? Opcional. We'll take that. Vai ser como praticar um esporte ou jogar videogame. Se você quiser trabalhar, da mesma forma que você pode ir ao mercado comprar legumes, ou pode plantar legumes no seu quintal. Plantar no quintal é bem mais difícil. Então, amados, dentro dessa entrevista aí, que foi o anúncio aí de uma parceria entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos para o desenvolvimento da IA, deu para tirar aí 6 promessas, incluindo alguns alertas. Entre as promessas é que não haverá mais pobreza, que só teremos pessoas ricas, que ninguém mais precisará trabalhar.
E dentro daquilo que dá para ficar em alerta é a criação de um exército de dezenas de milhares de robôs humanoides, ok? Então, isso tudo, entre outras coisas mais que ele falou, nada mais é do que um anúncio entre linhas de que a última hora chegou. Eis que bate a porta, amados. Vamos permitir que Deus entre. E Deus está batendo. Você que ainda não entende a palavra, você que está numa igreja, mas não sabe o que está fazendo lá, acorda. Acorda. Vai ler a Bíblia, busca no Senhor, não fica só assistindo vídeos de internet e nem lendo notícias que podem te confundir ainda mais. Lembre-se, a sabedoria, a única e verdadeira, ela vem do alto. Então, não saia tirando conclusões e dando tiro para tudo quanto é lado. Tudo que estiver falando de Deus, de paraíso, de inferno, de terra, de apocalipse, seja lá o que for, tem que estar fundamentado na palavra do Senhor. Todas as promessas aqui do Elon Musk foram comparadas junto à Bíblia. Inclusive, os textos bíblicos estão aí para serem comparados. E foi dessa maneira que nós entendemos, então, que essa apresentação aí do Elon Musk nada mais, nada menos de que é um anúncio do fim dos tempos verdadeiramente. Incluindo, ele deu uma data aí entre 10 e 20 anos. Não estou dizendo que em 10 ou 20 anos o mundo vai acabar. Não, não, não. Não confundam e não distorçam as minhas palavras. Eu apenas estou orientando que entre 10 e 20 anos, segundo Elon Musk, o ser humano começará a ser invadido por humanoides. E não haverá, então, mais pobreza. Então, se não vai haver pobreza, é porque não vai haver ser humano. Por isso que estão criando dezenas de milhares de robôs para substituir a raça humana. E cedo ou tarde, isso vai acontecer. Mas Deus, acima de todas as coisas, ele não permitirá que nenhum justo será tocado, seja pelos robôs, humanoides, seja lá qual for a armadilha do inimigo. Por isso eu te digo, meu amado, se converta, busque a Deus de todas as maneiras e lembre-se da figueira. Lá está dito, com todas as palavras e com todas as letras, que aquele que estiver alicerçado na figueira e a figueira estiver alicerçado em seu coração, a palavra de Deus diz, e ela é uma promessa, que tudo que você pedires em nome do Senhor, você será atendido. E Deus está dizendo, amados, venham para a figueira, se juntem, se enraizem. Caso contrário, vocês serão arrancados, jogados fora e vou pegar, e como diz a palavra, serão jogados fora ao fogo e eles serão destruídos. Amém, amados? Fiquem com Deus. Um abraço para vocês e até um próximo vídeo. Deixa seus comentários aí, que é muito importante para nós. Fiquem com Deus. Fui!